Afeta todos os cidadãos, empresas e instituições. Falamos da justiça fiscal. Poderá o sistema tributário promover maior equidade e desenvolvimento económico, que é tão desejado? Para responder a estas e outras questões, temos connosco a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a doutora Paula Franco. Este é um podcast realizado em parceria com a Ordem dos Advogados. Acompanha-me também o bastonário João Massano. Muito obrigada aos dois. Quando falamos desta justiça fiscal, afinal de contas, o que é isto? Muito obrigada pelo convite, também ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. A justiça fiscal é, acima de tudo, permitir que qualquer contribuinte possa cumprir as suas obrigações e vincularmos-nos muito no cumprimento voluntário das obrigações, saber o que está a fazer e poder contar com justiça para isso. Equilíbrio, acima de tudo, e haver conhecimento por parte de todos os operadores. O que não é o que acontece em Portugal, o que não é o que acontece nas empresas, porque a fiscalidade em Portugal é muito complexa. E, portanto, estamos sempre aqui numa dialética difícil de conseguir concretizar. Temos sempre interpretações posteriores, muitas vezes vindas da autoridade tributária, que retiram entendimentos anteriores, e isto não dá confiança a ninguém neste sistema. Portanto, eu diria que um dos pontos fracos, ou eu diria de uma ameaça que temos ao nosso país em termos de investimento, é precisamente esta. A confiança que se tem no sistema fiscal. Para além dele ser complexo, ainda há o problema posterior de interpretações que vêm já depois da aplicação da lei, com consequências graves para os contribuintes. Portanto, eu diria que este é um problema que tem que ser tratado. Depois há a questão das mudanças sucessivas, que é, aliás, um dos pontos apontado por qualquer investidor como uma das situações que Portugal tem como ponto negativo, que é precisamente as mudanças constantes. Tem que haver mais estabilidade no sistema fiscal, que é importantíssimo para qualquer confiança de qualquer investidor e, inclusivamente, de todos os que já estão no mercado. Essa complexidade surge de onde? Temos muitas leis e artigos sobre artigos e prática sobre prática, ou há falta de transparência? Onde é que está a fragilidade? Bom, eu acho que o problema tem sido sempre de se usar a fiscalidade para objetivos políticos e objetivos de receita. E depois vão-se trazendo impostos sobre impostos, correções fiscais, por exemplo, também é muito criativa, não se diz muito que as empresas são criativas, mas a verdade é que a fiscalidade também é criativa e vai buscando e limitando opções em função daquilo que o governo pretende. Governo, e falo em termos gerais, deste e de outros que já passaram, e, portanto, para cumprir os objetivos que se pretende do ponto de vista da receita e do ponto de vista de limitar algumas situações que são aceitas fiscalmente e que se entende que não devem ser, e, portanto, vai-se criando aqui quase uma rede de tentáculos e uma limitação àquilo que a fiscalidade permite. E depois isso traz, obviamente, a complexidade na aplicação de todas as normas. Mas acha que o principal problema é burocrático ou é legislativo? Eu acho que são as duas coisas. A legislação legisla para a tornar mais burocrática e depois o próprio sistema, operacionalmente, ainda o torna mais burocrático. Nós temos muitas vezes instruções de preenchimento declarativos a criar quase a legislação. Portanto, aí entramos na parte burocrática da operacionalização. Era só explicar um bocadinho o que é que são essas instruções, porque as pessoas que estão a ouvir não sabem. Claro. Por exemplo, temos uma modelo 22, que é a Declaração Anual das Empresas, temos a IES, e essas próprias declarações trazem instruções que muitas vezes sobrepõem à lei e criam aqui complexidade acrescida àquilo que é a própria aplicação da lei. Portanto, hoje em dia, as instruções administrativas da própria autoridade tributária, estou a falar destas instruções de preenchimento, mas há outras instruções mesmo da própria autoridade tributária que trazem mais complexidade à própria legislação. E são elas que predominam? Ou seja, nós temos a lei, que é igual para todos, mas depois temos governo a governo que vai dando algumas indicações precisas, conforme tivemos tempestades, sem tempestades, há sempre algum fenómeno, aumento de combustível, não aumento de combustível, mas isso prevalece sempre sobre a lei. Não, o principal é sempre a lei. Agora, o que eu digo é que todas estas instruções administrativas tornam a lei ainda mais complexa na sua aplicação. Portanto, há interpretações que vão para além daquilo que e o Sr. Bastonário sabe que um advogado aplicaria, interpreta a lei e depois a autoridade tributária faz a sua própria interpretação. É que nós temos que ter aqui só uma clarificação, acho eu, só para quem nos está a ouvir perceber, é que a lei não é determinada. A lei vale-se muito de conceitos indeterminados, genéricos, depois têm que ser concretizados. E muitas vezes a concretização pode até desvirtuar o objetivo do legislador, que é o que está aqui em causa. Creio eu, a senhora bastonária, o que está a dizer, parece-me é que nós temos uma máquina, muitas das vezes, tão tentacular, que é no fundo os serviços de finanças e tudo o que faz parte da administração fiscal
por baixo do governo, que muitas vezes acaba por desvirtuar a própria aplicação da lei como era querida pelo legislador. E por isso é que eu perguntei se era a burocracia ou a legislação o problema. Como se costuma dizer que a lei é feita, mas depois é interpretada por homens, não é? É e, portanto, depende sempre dessa leitura de cada nós um. sabemos e ainda por cima aqui os advogados e o Sr. Bastonário sabe perfeitamente que as leis nunca são completamente fechadas, não é? E ainda bem, também porque não podem, não podem, também não claro. podem. E bem, só que quando estamos a falar na operacionalização, isto é, naquilo que as empresas aplicam e o cidadão no seu próprio IRS, estamos a falar de que quando esta lei não é fechada, traz falta de confiança e problemas que podem acontecer posteriormente, porque quando estamos a falar de um assunto muito macro, muito específico e que se percebe que possa ter interpretações posteriores... Vou dar um exemplo, Sra. Bastonário, só para ser mais fácil. Olha, este exemplo que estamos a viver agora, por exemplo, da reabilitação urbana. Enfim, que foi um assunto muito grave, em que havia uma interpretação para a aplicação de uma taxa reduzida de IVA, e quando estamos a falar da taxa reduzida de IVA, estamos a falar de 6% para 23%, portanto uma diferença enorme, em que a legislação previa que efetivamente fosse aplicada uma taxa reduzida para as zonas de reabilitação urbana. E, portanto, houve um entendimento durante muito tempo, inclusivamente veiculado por informações vinculativas da própria autoridade tributária, que bastava a delimitação da zona, porque estão mapas publicados a dizer quais são as zonas de reabilitação urbana. Portanto, uma coisa tão simples quanto esta. E os operadores económicos, portanto, todos os construtores, aplicaram efetivamente a taxa dos 6% a todas estas operações. Entretanto, veio uma interpretação subsequente a dizer que, para além da delimitação, também tinha que ter uma deliberação da Assembleia, portanto, tinha que ter um ARU e um ORU. No fundo, em linguagem corrente, aquilo que se aplica. E de repente, depois de se andar anos a vincular, e repare, eu até acho que a lei dizia efetivamente que tinha que ter as duas, a deliberação da Assembleia e a delimitação em mapa. E, de facto, depois, passado não sei quantos anos, veio esta interpretação e foram corrigidas. Quantos anos depois é que foi, Sra. Bastonário? Ora, a lei foi de 2009 e, portanto, isto aconteceu há 4, 5 anos atrás. Portanto, e os últimos 4 anos foram corrigidos. Isto trouxe consequências gravíssimas às empresas. Agora, depois, entretanto, a lei foi alterada, já para ser só outra vez a delimitação, e agora sim está bem na lei, e, entretanto, há 2 semanas o PSD entrou com uma proposta legislativa de interpretação retroativa a 2009 para que todos os processos que ainda estão a decorrer em tribunal fiquem resolvidos e todas as situações administrativas na autoridade tributária. Os que já estão corrigidos, já não haverá nada a fazer do ponto de vista jurídico e, portanto, são estas situações que causam problemas gravíssimos às empresas. Não estou a dizer que as interpretações posteriores não possam existir. Elas existem, agora tem que haver também muito bom senso na sua aplicação e na forma como se corrigem. Ora, todas as inspeções que existiram, perante uma situação destas em que existiam já informações vinculativas da própria autoridade tributária, se calhar, por bom senso, seria de não avançar com correções nesta matéria. Corrigia-se a lei e daí para a frente, então, aplicava-se isto. Isto é um exemplo de que causou milhares e milhares de consequências financeiras, de coimas, de correções. Já viu o que é 17% de imposto em obras de construção civil de reabilitação? E Foram de tantos anos. Milhões. E de muitos anos. E a litigância que deu. E a litigância que deu. E depois os tribunais, obviamente, na interpretação da norma, porque a norma, efetivamente, tinha lá esta questão particular, deu razão à autoridade tributária e, portanto, foram feitas as correções. Agora, de facto, se há informações vinculativas da própria autoridade tributária, tem que haver aqui bom senso na resolução disto, porque senão nenhum operador tem confiança para operar, não é? Há alguma estimativa financeira de que valor é que podemos estar a falar só nesta questão, não é? Daquilo que se foi falando. Sei que, na maior parte, foram muitas empresas do Norte, são milhares de euros efetivamente abrangidos, inclusivamente num setor que precisa muito de crescer e de não levar empresas à falência, portanto causou aqui um dano significativo. É que nós estamos a falar de situações que envolvem aumento do preço, se soubessem que iam ter esse IVA, como é óbvio. Exatamente. Não quer dizer que estas empresas, que entretanto foram corrigidas desta diferença de imposto, o consigam ir recuperar junto daquilo que o seu cliente, quando faturaram os 6% e que teriam que ter faturado os 23%. Portanto, isso ainda é um processo posterior que há de estar nos tribunais e a ser resolvido. E se olharmos para o cidadão comum, também temos situações deste género, a uma escala diferente, naturalmente? Também. Temos a situação, por exemplo,
da questão das mais-valias da habitação relacionada com os não residentes, não é? Que foi uma situação muito falada também na comunicação social, em que a autoridade tributária se recusou durante muitos anos a aplicar a tributação só sobre os 50%, como aplica em termos nacionais. Já depois do Tribunal dar razão aos contribuintes e corrigir, a autoridade tributária continuou a não fazer essas correções. Porque fazia uma distinção entre quem vivia no país e quem não vivia. E quem não vivia no país, só aplicando a redução dos 50% a quem era residente, vivia cá. E, portanto, isto foi uma situação também muito falada e em que os tribunais vieram dar razão aos contribuintes e a autoridade tributária continuou a não aceitar e, mesmo depois de haver um acordo uniformizador e de estar já a corrigir, era sempre por pedido do contribuinte e não voluntariamente. Portanto, Porquê é que acha que a administração fiscal não era mais proativa? Proativa e eu diria até uma pessoa de bem. Eu costumo dizer que às vezes as atitudes demonstram que não há bom senso, não é? E provavelmente tendo o objetivo, e o objetivo da autoridade tributária obviamente que é arrecadar imposto, mas é arrecadar imposto com justiça. E eu acho que aqui prevalece muito às vezes a falta de bom senso, não é? Mas acha que há alguma cegueira pelos objetivos de receita e depois não se vê mais também nada? Também existe, sim. Também existe. Nota-se que neste tipo de processo que não faz sentido não haver correções logo automáticas por uma questão de justiça, não é? Por uma Atenção, uma decisão judicial ainda por cima. E porque se verificou que efetivamente não estava correta e veio o Tribunal também das Comunidades Europeias dizer isso e, portanto, nestas situações, sem dúvida que tem que haver uma atitude proativa e, acima de tudo, justiça fiscal, que é uma coisa que muitas vezes não vemos do lado da autoridade tributária. Eu acredito que se vá mudando e hoje em dia há um escrutínio diferente e a própria autoridade tributária está sobre esse escrutínio para ser mais justa neste tipo de processo. E tem assistido... Mais correta, eu diria. Sim, eu acho que é mais justa mesmo, mas tem assistido ou assiste, naturalmente a experiência que tem como bastonária, a diferentes interpretações da mesma lei ao nível do país? Sim, isso é muito, aliás, os poderes, não é? Os pequenos poderes, como se costuma dizer, são utilizados de forma diferente em todo o país. Acho que nos tempos correntes já não é tanto assim, as instruções já são mais transversais, os serviços de finanças já não têm o mesmo poder que tinham, nomeadamente, por exemplo, na aplicação das coimas, que é uma questão para nós que resultou numa alteração da Lei 7, que é bastante significativa do ponto de vista dos direitos dos contribuintes, em que deixou de ser discricionária por parte dos serviços de finanças e passou a ser transversal, e isso é muito importante. Mas ainda existem algumas situações que, se dependem de um chefe de serviço de finanças ou de uma questão mais local, pode haver interpretações diferentes. Pode dar exemplos? Olha, existiu muito nesta aplicação das coimas, por exemplo, até se corria no passado, enfim, uma piada que se dizia se fossem chefes de finanças mulheres não havia afastamento da coima, se fossem homens havia afastamento da coima. Enfim, havia até esta piada entre contabilistas e entre contribuintes em relação a dizer às obras isto. De reabilitação? Não, isto tem coimas de uma forma geral. Coimas no geral. Portanto, quando eram aplicadas coimas e quando não lesava ao Estado ou quando não implicava com valores financeiros, não é? E já estava, entretanto, cumprida a obrigação fiscal, podia-se pedir o afastamento da coima, mas dependia do chefe de serviço de finanças. E havia esta atitude discricionária. Uns diziam que sim, outros diziam que não, mesmo cumpridas todas as condições. Felizmente, com a Lei 7 de 2021, foi alterado completamente esta possibilidade ou este pequeno poder discricionário e passou a estar perfeitamente claro e a não depender de um chefe de serviço de finanças. Portanto, neste momento o afastamento, desde cumpridos os pressupostos da lei, neste caso o artigo 29 do REGIT, é afastado sem depender de uma pessoa. E isto é um exemplo que decorreu anos e anos e anos, em que era de tal forma injusto por depender de pessoas e de serviços e de locais, como disse aqui a piada até era de homens e mulheres que decidiam, não é? E isto deixa obviamente os contribuintes sempre numa situação muito débil, eu diria, sem garantir os seus direitos. E a sigla AT ou o nome Autoridade Tributária não me recordo de ter uma conotação positiva, não é? Para o dia-a-dia das pessoas.
Muito se fala também de outros desafios como evasões fiscais e que também levam sempre a algumas associações negativas de a este, como dizia agora só nas coimas, não é? Mas a este é possível e este não se controla, mas se nós fizermos uma pequena coisa em casa, até numa obra, ou que seja, como é que se desconstrói isto, não é? Como é que se torna Isso tudo é isto verdade, mais não é? Isso é justo? verdade. Bom, é verdade que falámos aqui um bocadinho da autoridade tributária e dos seus pontos negativos, da falta às vezes de bom senso, da falta de diálogo que existe, porque eu acho que é também um problema aqui na relação com a autoridade tributária, nunca há uma fase de diálogo. Por exemplo, quando há uma inspeção e há correções, apesar de até estar prevista na lei uma reunião prévia, um direito à audição, raramente tem efeitos sobre o resultado da inspeção e, portanto, leva a que o contribuinte só em instâncias judiciais, portanto, impugnando, é que possa E efetivamente já ver agora, se puder o seu explicar o que é que direito. implica a impugnação, para não Impugnação ser é eu a para explicar. tribunal, claro, porque na prática, depois de uma inspeção e de uma correção, imaginemos que a autoridade tributária entende que tem que fazer uma correção de 100 mil euros, 50 mil euros a um contribuinte. O contribuinte Recebe a cartinha em recebe casa a cartinha ou em via casa, tem que apresentar os documentos, primeiro o processo todo de inspeção e depois recebe o relatório final com o resultado. Esse resultado raramente muda. Há um direito de audição, há uma reunião que também é só para preencher, no fundo, aquilo que está na legislação, não serve para mudar aquele resultado, e raramente muda. O direito de audição poderia, efetivamente, servir E para deveria, mudar, e deveria. se houver razões, claro que sim, mas nunca, raramente, eu conheço pouquíssimos casos, apesar da autoridade tributária às vezes dizer que sim, que há muitos casos, eu confesso, nós na Ordem passamos muitos casos, não conhecemos praticamente nenhum, a não ser que seja uma coisa muito objetiva. Mas é uma defesa e uma crença uma absoluta defesa. no trabalho que fazem? De que, de facto, não há ali margem para qualquer tipo de correção? Não, O cumprimento eu acho que objetivo, que, provavelmente. acima de tudo isto, há ali uma convicção e mantém-se aquela que foi a decisão inicial, muitas vezes sem ser bem averiguado, sem avaliar todos os documentos que foram enviados, todas as razões, e, portanto, mantém-se aquela decisão. E o que é que acontece neste caso? O que é que sobra para o contribuinte? O que é que o contribuinte pode fazer perante isso? Pagar e depois impugnar judicialmente, que é ir para o tribunal. Porque não tem outra hipótese. Onde tem que pagar os tais mais 25%. E Para Se não servir de pagar, calção. tudo fica pior, não ou é? então, para não pagar, tem que apresentar uma garantia, garantia. Que tem, obviamente, custos elevados. Portanto, ou E que paga, é apresenta a superior ao garantia valor que é liquidado. que é liquidado. Tem que ter uma garantia que cubra, para além do valor, os 25% que referiu. Mas porquê que, a racionalidade que está instalada, não é? Que é, se a pessoa quer levantar uma dúvida ou até um esclarecimento que não obteve e como estivemos aqui a falar, tem direito, porque é que, de facto, nestas regulações se exigem coisas que estamos a constatar aqui que poderão não fazer muito sentido, que é ter que se pagar mais para reclamar uma coisa menor. É verdade, nós já sugerimos isso. Aliás, está em cima da mesa uma reforma do contencioso tributário e a Ordem foi uma das coisas que sugeriu, foi suspender até que o processo, ou suspender dentro de uma razoabilidade, porque também é verdade que depois muitos contribuintes levariam só para contencioso, para tribunal, para suspender e afastar, porque sabemos que os nossos tribunais depois demoram muitos anos e, portanto, havia aqui, embora havia aqui um diferimento, quase um empurrar para a frente, não é, desses valores. É claro que no fim do processo o contribuinte não ganhar, ele tem que pagar os juros. Ainda assim pode ter vantagens nisso e, portanto, também não se quer que o contribuinte que lese o Estado, e já vamos falar da questão da fraude e evasão fiscal, obviamente que tem este tipo de recursos, mas tem que haver aqui um equilíbrio. Por exemplo, o que é que nós também sugerimos nesta reforma do contencioso tributário? Que houvesse aqui uma espécie de uma arbitragem, um intermediário, por exemplo, com árbitros independentes ou peritos independentes para poder avaliar, não ser só o inspetor que toma a decisão, que depois não a muda, a não poder existir mais nada, senão depois o contencioso. Portanto, haver aqui uma espécie de arbitragem entre o contribuinte e a autoridade tributária para provocar aqui um diálogo, porque não há diálogo. E até evitar a ida para a justiça, muitas vezes. Exatamente, os tribunais estão entupidos, os processos verdadeiramente importantes demoram muitos anos a ver o seu resultado e, portanto, se diminuísse a litigância fiscal aqui, muito antes de ir para o tribunal, ganharíamos todos. Ganharia o contribuinte, ganharia a própria autoridade tributária, porque não nos podemos esquecer que cada vez que há um processo em tribunal, somos nós contribuintes também que estamos a pagar e, portanto, pagamos duas vezes o contribuinte que leva a autoridade tributária para o tribunal e a autoridade tributária com o dinheiro dos impostos do próprio contribuinte também. Portanto, há aqui um custo
muito forte para todos, que eu acho que tem que ser repensado. E nós sugerimos esses pontos. No relatório que vi, nos resumos, nada disto ficou contemplado nesta reforma, mas, enfim, irá sempre a tempo se quiserem contemplar as propostas que fizemos, que são questões operacionais, práticas do dia-a-dia, que limpariam, obviamente, muita litigância que existe. E além desta mediação, quer ajudar-nos a perceber, perguntava-lhe só que tipo, a maioria dos conflitos são o ser solicitado a pagar e não pagar? Nas mais Normalmente, quando diferentes. estamos a falar de correções, é sempre pagar. Envolve sempre dinheiro, Envolve não é? sempre dinheiro. Se não envolver dinheiro, se não envolver correções, bom, eventualmente, mesmo crimes, estará sempre associado a também dinheiro. E quais são as principais queixas dos cidadãos que chegam até à ordem? Ou seja, quando essas situações acontecem, o que é que normalmente as pessoas dizem? Bom, as pessoas precisam de ajuda, não é? Para saber os caminhos que devem seguir. Porque depois também há um processo, ainda antes de ir para o tribunal, não é? Para a impugnação judicial, ainda há as reclamações graciosas, pedido de revisão, que são processos complicados, muito jurídicos, não é? E, portanto, que aqui há sempre a necessidade em que um contabilista que está sempre aqui a intermediar, nós não nos podemos esquecer que é o contabilista que cumpre todas as obrigações das empresas e, portanto, quando há um processo ou quando há uma correção fiscal, o contabilista também está implicado, moralmente ou até na realidade com responsabilidade sobre a questão, porque efetivamente as decisões são muito tomadas pelo contabilista nestas matérias e no aconselhamento que faz. Por exemplo, naquela questão que dei o exemplo da reabilitação urbana, trabalhou-se com aquilo que eram as interpretações que havia e, portanto, o contabilista é que, na declaração do IVA, confirmou que eram os 6% e, portanto, ele está envolvido nesta responsabilidade também. E, por isso, os contabilistas, que não são juristas nem advogados, têm dificuldade, obviamente, depois nesta parte do contencioso tributário. E, portanto, chegam à ordem sempre, num primeiro momento, a pedir ajuda sobre como ajudar o seu cliente e como fazer. E, portanto, depois, obviamente, que deve ter sempre o envolvimento de um advogado, porque já percebemos que logo na primeira resposta já deve ir com, obviamente, alguns pressupostos jurídicos bem fundamentados para depois dar origem ou evitar a ir para tribunal ou já sabem que vai acabar no tribunal. E, portanto, acabam por chegar com o que é que podem fazer, não é? Sim. Passávamos agora para a fraude e evasão fiscal. Pronto, retomando agora um bocadinho isso. É claro que temos estes dois pontos. É claro que a autoridade tributária, e bem, tem um trabalho nas suas mãos muito digno, que é combater também isso que acaba por ser um flagelo existindo, não é? Um flagelo e uma concorrência desleal de todas as empresas. Uma empresa que concorre com outra que, enfim, não fatura ou tem procedimentos menos corretos, está em concorrência desleal. E, portanto, claramente também é algo que tem que ser combatido na base e que tem que ser evitado. Nós falamos muito e agora cada vez mais se diz que a economia paralela está a aumentar. Obviamente que tudo isso tem que ser combatido e tem que ser fortemente combatido. Com os mecanismos que hoje a autoridade tributária tem, nomeadamente a troca de informações, já tem muitas formas de evitar e controlar. Mas acho que ainda assim tem que ir muito mais além, porque normalmente a fraude e evasão fiscal está completamente fora do sistema. Pode haver duas formas daquilo que nós conhecemos. Ou estão completamente fora do sistema, do radar. Não passa por bancos, as operações não passam, portanto é tudo aquela subfaturação que não se vê, mas que em alguns pontos consegue, de alguma forma, ter mecanismos para apanhar, ou então está também em empresas em que está tudo bem. E que pode haver situações também de faturas falsas e outros mecanismos que são utilizados para utilizar a fiscalidade para as más práticas, não é? E a questão da faturação falsa tem aumentado ou diminuído da percepção que tem? Eu acho que tem diminuído, sinceramente. Portanto, de vez em quando ouvimos falar, em termos mediáticos, de alguns casos que são, obviamente, apanhados num circuito de faturação falsa, mas ainda assim eu acho que é um mecanismo que já não é tão utilizado como já foi no passado. Quais É são a os minha objetivos? percepção. Quais são os objetivos que têm detectado relativamente à faturação falsa?
Normalmente, acima de tudo, o que temos detectado é situações em processos grandes, megalómanos, que nos aparecem. Mas também temos detectado, no sentido do seu combate, a Ordem tenta muito sensibilizar os contabilistas certificados para isto, porque não é uma matéria que às vezes os contabilistas certificados consigam perceber que acontece, porque eles, apesar de estarem É isso nas que eu ia empresas, perguntar, sim. é muito difícil. Um contabilista certificado, à partida, conhece a empresa, mas não a conhece de dentro, isto é, dito de outra forma, ele conhece-a de dentro, mas pode não conhecer completamente todas as operações. Isto é, aquilo que lhe passa está correto. Sabe que a empresa tem uma estrutura, sabe que a empresa tem a sua atividade e, portanto, as faturas falsas que possam existir nem sempre são perceptíveis para o contabilista certificado. E esta é uma realidade com que temos deparado muito, até em processos que já existem e que depois o contabilista certificado é implicado e vem a ser ilibado porque, de facto, ele não tinha conhecimento dessas situações. E isso pode acontecer. O facto de haver um contabilista certificado em todas as empresas é, de alguma forma, dissuador e inibidor deste tipo de operações, mas nem todas o contabilista também consegue Até porque as decisões, detectar. não é? E vemos isso em alguns casos mediáticos que vamos acompanhando os julgamentos, não é? Há decisões que são tomadas nos conselhos de administração das empresas e há práticas que depois só finalmente já com uma cara lavada de normalidade chegam a esses Sim, e era esse profissionais. tipo de empresa que eu estava a dizer, aquela empresa que cumpre tudo, também às vezes tem risco, não é? Por exemplo, se formos falar de um setor onde se diz, enfim, há alguns casos também mediáticos, que passa também muito dinheiro, as entidades do setor não lucrativo, que são pouco controladas. E, portanto, há de facto alguns setores que eu acho que se tem que olhar para eles de outra forma. Nós, contabilistas certificados e também os advogados, temos, obviamente, responsabilidades do ponto de vista do branqueamento de capitais, combate ao terrorismo e que também se cruzam um bocadinho com a fraude e evasão fiscal, porque acabam por estar um bocadinho Quais são os associadas. principais métodos que se vão usando ou que se vão verificando que de facto são mais E já agora, praticados? acrescentando à pergunta da Liliana, até porque este fim de semana foi divulgado um processo bem complicado, na questão da faturação falsa, muitas das vezes há situações de empresas que surgem e depois começam a faturar. E toda a gente sabe que não há atividade que sustente aquilo. O que é que um contabilista, por exemplo, deve fazer para concretizar um pouco o que a Liliana acabou de dizer? Ou se ele tiver a percepção que efetivamente aquelas faturas não são reais, não é? Deve efetivamente denunciar. Primeiro procurar ir à ordem, procurar também ajuda na forma como é que deve agir e das desconfianças, porque não basta desconfiar, é preciso depois ter algumas E provas. por exemplo, na fase anterior, porque na questão do branqueamento de capitais é muito importante Sim. o know your client, o conheça o seu cliente. O que é que tem dado, que conselhos é que tem dado aos contabilistas para este combate ao branqueamento? Bom, nós temos, enfim, não temos feito o trabalho que gostaria nessa área, ainda temos que o aprofundar mais, no sentido de termos e podermos fazer uma radiografia, eu diria, de cada um dos clientes. A Ordem está a desenvolver um sistema precisamente para fazer várias perguntas e antecipar este problema da questão muito direcionado para o branqueamento de capitais, com a leitura daquilo que é o cliente, enfim, o registro do beneficiário efetivo, se existe ou não existe um testa de ferro, se é o próprio cliente a fazer as operações. E aí um contabilista lida diretamente com o seu cliente e, portanto, consegue perceber quando alguma coisa não está bem. Já não estou a falar só das faturas falsas, estou a falar de uma forma geral. Um contribuinte que vem, por exemplo, de um país estrangeiro, que está mais suscetível a este tipo de situações de lavagem de dinheiro, deve estar mais alerta para todas estas operações. Isso que falou, de repente uma empresa abre e começa logo a faturar milhões, repare. Não quer dizer que isso não seja possível. É possível uma empresa chegar, já estar a ouvir de outro grupo e, portanto, realmente ter este tipo de situações já previstas e quando iniciar a sua atividade já ter os seus clientes para iniciar. Mas claro que não é a situação mais vulgar e, portanto, há que estar muito atento e o contabilista deve estar atento. A questão desta análise ou radiografia do cliente não é algo fácil de fazer. Todos os profissionais que estão neste âmbito de ter que fazer esta análise, todos, de todas as atividades, não é só o contabilista certificado,
temos efetivamente dificuldades em fazer esta análise. E é uma análise que é preciso ser feita com cuidado. Também não se pode levantar suspeitas sobre tudo e depois de repente não ser efetivamente nada e pormos o nosso cliente em causa. E há também a questão da confidencialidade, da confiança com o cliente e, portanto, todos estes problemas têm que ser muito bem analisados. Por isso é que eu digo, primeiro falarem com a ordem, nós analisamos com o contabilista a situação e vemos se efetivamente há razões para a desconfiança. Agora, o contabilista por si só tem a obrigação de denunciar logo estas situações de forma anónima ao IF. Eu ia lhe perguntar isso, ou seja, o que é que deve prevalecer? Porque o contabilista tem um contrato com uma empresa, mas também tem os deveres éticos associados. O que é que tem que prevalecer, não é? Sim. Nós, por exemplo, temos nesta questão questões de forma de informar ou de denunciar diferentes, por exemplo, dos advogados. Exato. Que prevalece e tem que passar pela ordem, neste caso, no caso da Ordem dos Contabilistas Certificados, a denúncia não passa pela Ordem dos Contabilistas, é feita diretamente do contabilista ao IF ou ao Ministério Público. E, portanto, a única coisa que pedimos é que, e nos disponibilizamos, é que para, se quiserem aconselhamento e intermediarmos um bocadinho para avaliar se efetivamente o contabilista está a pensar bem, temos um serviço na Ordem disponível para ajudar. Mas, efetivamente, qualquer contabilista que esteja perante uma situação destas deve denunciar. Denunciar não quer dizer que exista culpa. Deve denunciar e depois deixará a averiguação para as entidades policiais fazerem o seu papel. Agora, a verdade é que um profissional perante isto, mesmo com sigilo que tem também do ponto de vista do nosso código deontológico, tem que fazer a denúncia e não pode utilizar aqui o sigilo para isso. Exato. Que é uma questão diferente dos advogados, por exemplo. E já mesmo para terminarmos, pedia-lhe aqui com alguma brevidade, falámos há pouco da economia paralela, é normal, toda a gente faz obras em casa, toda a gente tem outros procedimentos e em que se deixa, não é preciso a fatura, porque até fica mais barato. Para terminar, que conselho é que deixava? Olhando para o país claro. E para o bolso de cada um dos portugueses. Claro. Eu diria que hoje em dia já existem taxas de IVA para as obras a 6%, muito simpáticas para os contribuintes, portanto não vale a pena não pedir fatura. E todos temos que pensar uma coisa, cada um de nós que não pedir fatura está a contribuir para que todos paguemos mais impostos. O ideal é ser justo, todos pagarem de forma justa e muitas vezes tanto se ouve que os portugueses pagam muitos impostos, se calhar porque também contribuem para esta evasão fiscal. Portanto, o conselho é só pode ser um, peçam sempre fatura. Nas obras da casa, em regra, têm a taxa de IVA de 6%, que é uma regra que existe, é uma taxa que existe para as obras nas habitações, só não abrange os materiais, a parte dos materiais se eles ceder 20%, portanto são 6% de IVA. Não é tão significativo como os 23% para deixarmos de pedir fatura. Bem, sei que os 6% é dinheiro, mas cada um de nós tem que pensar que, já para não pensar em termos global no país, mas até pensar só no seu umbigo, que é uma coisa que os portugueses fazem muito, pensar que quando está a contribuir para isso, está a pagar mais impostos porque ele vai ter que pagar mais porque há muita gente que não paga. E, portanto, acho que este é o melhor conselho que se pode dar em relação a esta matéria. Muito obrigada. Estamos por terminada aqui a nossa conversa.